Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar agora a vitória do Flamengo em cima do Racing 1-0. Foi no sufoco, meu amigo. Carrascal decidiu a partida, fez o gol da vitória do Flamengo. Uma partida impecável do Carrascal, entrou muito bem como titular do Flamengo e decidiu no final da partida. Foi no sufoco, meus amigos, foi no sufoco. Mas se não é sofrido, não é Flamengo. O Mengão conseguiu essa vitória, vai na Argentina buscar um empate e o Flamengo chega na final da Copa Libertadores da América. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca a sua análise, o que você achou da partida. No final do vídeo eu vou deixar minha opinião. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá, para as informações do Flamengo. Senhor, sim senhora, e teve vitória do Flamengo com grande atuação e gol dele. Carrascal, hein? A opção de Felipe Luiz no lugar do Samuel Lino, e no final do segundo tempo o Samuel Lino entrou também, fez um gol, só que foi invalidado. A gente vai falar sobre esse jogo daqui a pouquinho aqui com a nossa equipe, claro, com a sua participação também. Vamos ouvir o Felipe Luiz e vamos destrinchar essa vitória do Flamengo difícil, suada, mas a gente avisou, ó, o Racing não era facinho não. Intervalo rápido, a gente volta já. Rock 3. O Rock Balboa, ele tinha um adversário que era o Clubber Lang, que era um cara que nocauteava no segundo e terceiro round. Resolvia rápido. Ele estava com dificuldade, não sabia qual era a tática que ele ia usar para derrubar o cara depois de ter perdido a primeira luta. Aí você foi longe. Pois é, e aí ele descobriu, como? físico. Esse cara não vai aguentar até o final. E no final a parte física também pegou, o Rock se sobressaiu. Mais ou menos o que aconteceu hoje com o Flamengo. Parte física, né? Tem banco, tem como negociar. O Racing acabou sentindo no final. E o Flamengo, se não nocauteou... Não nocauteou, mas pode ter encaminhado uma vitória por pontos. Tudo bem, Pedro? William, boa noite a você, Breiler, Jean, Birner, o Fã de Esporte aqui com a gente, mais uma noite de Libertadores. Acho que o Flamengo não nocauteou, mas é um gosto diferente, uma sensação diferente daquela da vitória por um gol de diferença também contra o Estudiantes também na última fase do mata-mata da Libertadores. Ali era um Flamengo muito superior, com um gol, com um erro de arbitragem que doeu muito no final. Então sai uma sensação estranha. Hoje o Flamengo teve que ter paciência, em algum momento ali, especialmente no primeiro tempo, confundiu um pouco de paciência com lentidão, então dava a chance do Racing rapidamente retomar sua boa defesa montada no jogo de hoje, bons encaixes, impressionante como o Racing lê bem, ocupa muito bem os espaços, facilitado em algum momento por uma lentidão ali do Flamengo. E no segundo tempo, quando ele entende que a paciência não é exatamente lentidão, quando ele acelera, e aí sim, aí faz o Racing cansar um pouco mais, e aí você vem ali primeiro com Ayrton Lucas e Plata, velocidade, depois com Lino e Bruno Henrique, velocidade, movimentação, e por fim Emerson Royal. Você entende todos esses ali com um apoio mais do que luxuoso de quem vinha muito bem desde o início, que é o Carrascal, coroado, né, com o gol. Então, é um Flamengo que demorou a entender que não podia confundir muito essa paciência diante de uma boa defesa postada, repito, do Racing com lentidão. Quando acelerou, teve fôlego, teve banco. Achei um bom trabalho do Felipe Luiz. Em alguns momentos a gente já questionou escolhas e demoras para agir do Felipe Luiz. Ele foi bem uma no geral, vitória merecida. E diante do adversário, um placar simples não é exatamente de se lamentar. Há de se comemorar a vantagem que se leva para um jogo da volta no cilindro, que vai ser muito complicado, William. Rafael Marques está com a gente, acompanhou o jogo lá no Maracanã e vai bater um papo aqui, vai participar desse linha de passe. Noite de Carrascal, hein, Rafa? Tudo bem? Tudo bem sim, William, um abraço a você, aos companheiros do Linha de Passe, ao Fã de Esporte conectado com a gente. Pois é, Carrascal pedindo passagem, né? O chamado problema bom para o técnico Felipe Luiz, porque às vezes que ele tem utilizado esse jogador, ele tem correspondido técnica e taticamente. Hoje foi curiosa a escalação dele, que teoricamente era para ser o jogador posicional do lado esquerdo, mas em especial no primeiro tempo, algumas vezes ele e a Arrascaeta trocaram de posição. E o Flamengo até tentou, através dessas diagonais curtas, achar espaço na bem postada linha defensiva da equipe do Racing. Não obteve êxito. No segundo tempo, o Pedro Rivo já destacou a entrada de jogadores mais velozes, associada ao cansaço do Racing. Esses dois elementos, no meu entendimento, no meu juízo de valor, ajudaram a explicar a vitória do Flamengo. Suada, porque o gol foi nos instantes finais, mas necessária para poder ir para a Argentina com essa vantagem, com essa condição de administrar e, quem sabe, carimbar mais uma vez a vaga para a final da Conmebol Libertadores. De um modo geral, não foi um jogo tecnicamente que o torcedor esperava. Até tivemos algumas pequenas vaias discretas ao final do primeiro tempo. O Flamengo demorou a começar a jogar.
a rigor, das 7 finalizações da primeira etapa, 4 aconteceram a partir dos 38 minutos. Então o time custou entrar no jogo. E o torcedor teve esse incômodo. Mas no segundo tempo o Flamengo teve atitude, conseguiu desenvolver mais os seus ataques, aumentou ainda mais o volume ofensivo e acabou premiado com esse gol marcado pelo melhor jogador em campo, que foi o Carrascal. Pedindo passagem, num time que tem Samuel Lino, hoje começou como reserva, entrando no segundo tempo, fazendo um gol que foi anulado. Muito questionado pelo torcedor. Um Michael que não tem espaço, um Cebolinha sempre machucado, um Bruno Henrique cada vez mais centroavante do que ponta esquerda. Esse lado canhoto vai ficando com o Carrascal, William. É isso, vamos falar bastante do Carrascal aqui nesse programa, claro, foi o cara do jogo, fez o gol da vitória do Flamengo, 1-0 aí pra cima do Racing. Daqui a pouco a gente vai ouvir também os personagens da partida e, claro, o Felipe Luiz aí durante a coletiva. Jean Oddi, torcedor chegar a vaiar, cobrar alguma coisa, claro, não foi aquele time avassalador, até no primeiro tempo contra o Estudiantes, né? Não foi aquele time avassalador, mas o Flamengo, gente, teve o controle do jogo, o Racing é um time melhor que aquele Estudiantes. O Flamengo esteve sempre mais perto de vencer o jogo do que propriamente deixar escapar uma vitória ou ficar com um empate, né, Jean? Tudo bem com você? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu vou te falar a verdade, partos do tempo, muito aquilo que eu imaginava que seria, que foi o Flamengo dominando as ações, o Flamengo atacando, o Flamengo finalizando mais. Acho que a parte talvez decepcionante do jogo do Flamengo foi o primeiro quarto, né? Ou seja, a metade do primeiro tempo, porque ali de fato o Flamengo não estava conseguindo produzir quase nada. Depois, já no final do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo, foi um Flamengo que produziu, que criou chances, que teve o gol anulado, que exigiu grandes defesas do goleiro adversário. Eu não imaginava um massacre do Flamengo, realmente. Eu lembrei de você durante o jogo. Por quê? Porque ontem eu perguntei, lição contra Estudiantes e tal, e você falou assim, mas tem jogos, né? Que boa lição. Cria, tem oportunidade, às vezes a bola não entra e tal, acontece com aquele placar mínimo, assim, né? A lição de não perder gol é uma lição meio óbvia, né? Muitas vezes lições, acho que são coisas mais elaboradas. Pô, você não pode jogar de um determinado jeito, você não pode jogar de outro jeito, mas o Flamengo, em vários momentos da temporada, teve jogos, que resolveu no final, com gol de escanteio, no último, mas teve jogos em que ele produzia e ele não fazia os gols. Eu acho que no jogo de hoje, não é que as chances foram inúmeras e gigantes, mas assim, o Flamengo tinha produzido para vencer o jogo. Acho que o placar talvez seja o placar que mais reflete o que foi a partida. Eu acho que mais do que isso também talvez fosse exagero para o que foi a partida e pelo que o Racing jogou. A gente sabia que o Racing era um time que ia oferecer resistência, é um time difícil, é um time de uma intensidade absurda e acho que, como você falou na abertura do programa, o fato do Flamengo também poder mudar os seus jogadores e manter a questão física, quer dizer, manter a questão técnica melhorando fisicamente é algo que o Racing não podia fazer. E talvez isso no final tenha pesado para que o gol saísse. Mas, repito, acho que é o resultado mais justo, a vitória do Flamengo mais por um placar magro contra o Racing pelo que foram os 90 minutos da partida. E é claro que é um resultado bom, mas com parcimônia. Está muito aberto para o jogo de volta, a gente sabe como é o Racing, jogando em casa mais ainda, a gente sabe da força desse time, com algumas voltas importantes para a partida de volta. Então, assim, é um resultado bom, mas é um resultado para manter a atenção no mais alto nível. Imagina um Flamengo mudando completamente no fim de semana para jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, porque está muito aberto ainda o confronto. Sabe que eu estava vendo o jogo na redação com o Vitor Birner, né? É um privilégio da sua... Um privilégio. Eu tenho esse privilégio sempre durante a semana à noite, mas eu percebi o Vitor Birner muito blasé com o jogo. O Vitor Birner estava um pouco... você estava um pouco... Frio. Né? Tava um pouco... Mas é um frio, racional, um profissional. Um pouco decepcionado, assim, um pouco com o jogo. Falei, não sei, vou dar umas notas, que as notas vão ser um pouco baixas hoje pro Flamengo. Regulares. Você não se empolgou muito hoje não, né, o Vitor Birner? Bom, primeiro, boa noite a você. Boa noite, tudo bem? Ao Jean, sempre muito gentil comigo. Ao Breder, por enquanto silencioso. Ao Pedro Ivo. Aos fãs do esporte. Ele corneta até o silêncio. O cara tá quieto. Você já arrumou confusão comigo aqui no ar, todo mundo sabe disso. Não, mas isso é importante. A gente pode resolver isso aqui. Ele tá no YouTube e na TV aqui, ele tá desse Boa noite jeito. aos fãs do esporte mais uma vez, já que o senhor me interrompeu. Assim, você me deu docinho hoje, tô feliz. Eu concordo, na verdade, com tudo que vocês disseram. E eu tinha muitas dúvidas a respeito da atuação do Flamengo, porque eu acho que o Flamengo da Libertadores
ainda não conseguiu ser o Flamengo do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo no Campeonato Brasileiro enfrenta equipes, a palavra, tecnicamente melhores diversas vezes que as equipes da Libertadores. Aí eu estou contando também a fase de grupos que o Flamengo teve. Por outro lado, o tipo de jogo da Libertadores parece mais difícil para o Flamengo ainda. Então eu não sabia se o Flamengo seria o do brasileiro. E eu acho que ele não chegou nisso, mas foi mais próximo disso, porque ele controlou o jogo. Eu acho que ele construiu pouco, pelo seu potencial. É óbvio que o Racing marca bem. O Racing tem, por exemplo, no Campeonato Argentino, uma campanha melhor fora de casa do que em casa. Na fase de grupos, dessa mesma Libertadores, ele foi melhor fora de casa do que em casa. Então o Racing sabe jogar fora de casa, isso é muito claro. Mas eu também sei que o Flamengo pode fazer mais. E a questão agora não é se o Flamengo pode ou não pode fazer mais, porque ele já jogou em casa, ele adquiriu uma vantagem interessante, né? Porque ele vai jogar fora com a vantagem de obrigar o Racing a sair do jogo. E aí, de novo, essa questão mental, porque tecnicamente as equipes não são comparáveis. Taticamente, o Flamengo tem mais recursos, o que não quer dizer, no mundo realista do futebol do campo, que uma situação de jogo, 2 criadas de 10 de jogo pelo Racing não sejam suficientes para que isso pare o Flamengo. Mas o Flamengo tem mais repertório tático. Fisicamente, isso me pegou um pouco, porque o Racing joga menos que o Flamengo. O Racing podia sentir menos que o Flamengo, mas o banco acabou equilibrando as coisas e no final do jogo deu a vantagem para o Flamengo. Só que mentalmente o Racing me parece tão bem preparado quanto o Flamengo ou mais. E o jogo vai ser no cilindro. Eu acho que está aberto, eu acho que o Flamengo continua favorito, eu acho que ele já era e o favoritismo aumentou um pouquinho, mas eu sei que se o Flamengo tivesse feito um grande jogo, ele podia ter conseguido bem mais, e ele não fez esse grande jogo, ele fez apenas um bom jogo. Para sua alegria, o Breiler vai falar agora. Eu sempre espero muito para ouvir o Breiler. Obrigado. Para os grandes momentos. Muitos minutos ou de expectativa alta? Não crie grandes Qualidade. expectativas. Ontem eu te perguntei se a classificação do Galo com empate fora de casa estava bem encaminhada. Você sequer falou que estava encaminhada. E 1-0 para o Flamengo hoje. Encaminha bem, tá tudo aberto. Vamos lá. Encaminha. Caminha. De leve, bem de leve. Timidamente, como o Birner gosta. Boa noite. Boa noite. Qual o percentual de classificação do Racing? Você acha que é de leve? Do Racing? Agora é sim. Porque de leve, pra mim, é 55, 45. Por aí. Eu acho que a diferença é maior, mas desculpe interrompê-lo. Mas o Racing fez um grande jogo. O Racing jogou muita bola pela proposta, pelo plano inicial do Gustavo Costas. Isso daí eu não tenho dúvida. E a gente consegue medir um grande jogo quando o torcedor de um lado, do Racing no caso, deve ter saído com um sabor ali de amargo, de perceber que o time não merecia essa derrota. E do lado do Flamengo, se fosse um empate, o torcedor também teria essa avaliação pelo segundo tempo, pelas oportunidades que o Flamengo criou. Teve gol anulado, grandes defesas do Cambeses, o goleiro do Racing. Das principais figuras em campo, hein? E até é curioso, né, William? Na reta final do jogo, eu tava ali pensando quem era o melhor em campo, né? Se tivesse de escolher. E eu tava entre o Cambeses, goleiro do Racing, fez 9 defesas, foi muito bem. O Santiago Sousa, que não dá nem para chamar de zagueiro ou volante, ele é o líbero do time, né? É um absurdo, o cara tá em todas as jogadas, em todas as coberturas, foi um gigante no Maracanã. E, obviamente, o Carrascal, e essa dúvida se dissipa completamente depois que o Carrascal marca o gol numa jogada que ele inicia para o Bruno Henrique. A personalidade do Carrascal chamou muito atenção. Um jogador que ganha a oportunidade como titular e toma a iniciativa sempre. Então, se a gente esperava essa iniciativa do Arrascaeta, do Pedro, do Luiz Araújo, jogadores com mais cancha do que ele, ela veio de um lugar inesperado, mas de uma grande novidade, porque o Carrascal já vinha fazendo bons jogos, o Rafa até usa a expressão, né? Tá pedindo passagem, eu vejo que piscou o farol, botou quinta marcha e ultrapassou com sobras. Para mim, o Carrascal não sai mais do time do Flamengo, porque ele se mostrou um jogador muito polivalente. É um jogador com capacidade de jogar pelo lado, e jogando pelo lado vai se associar toda hora pelo meio com o Arrascaeta. E olha como ele ajudou a potencializar o Alexandro. Alexandro subindo mais hoje, apoiando mais o ataque, gerando mais espaço por ali, e o Carrascal
com muita inteligência de jogo, ajudando a conectar outros jogadores de frente. E quando foi jogar pelo meio, teve até um momento ali que ele ficou mais sumido do jogo, se encontrando na posição do Arrascaeta, mas depois se mostrou também um grande articulador, um jogador que tem confiança para o drible no meio-campo, né? Isso é importante, até uma característica diferente do Arrasca. Então, por tudo isso, por essas qualidades e pela baixa do Samuel Lino, eu vejo que hoje o Carrascal colocou a camisa de titular. E com ele, o Filipe Luís resolveu 2 problemas numa tacada só. Um momento de baixa do Samuel Lino, isso daí era inequívoco, já com baixa confiança. O que o Carrascal fez hoje, de partir para cima, ganhar no 1 contra 1, conseguir tomar boas decisões na frente, o Samuel Lino não estava conseguindo. E com o Samuel Lino no banco, o Filipe Luís ganhou uma solução para o segundo tempo. Quando precisa desamarrar o jogo, quando precisa de um jogador mais veloz para explorar o cansaço da equipe adversária, entra o Samuel Lino, entrou bem no jogo, marcou um gol que acabou anulado, deu trabalho por ali, perdeu um, que ali é mais mérito do goleiro, né, do Cambeses na defesa do que demérito do atacante, mas eu vejo que o Filipe Luís conseguiu uma ótima solução com o Carrascal e guardando também um jogador que não é descartável, só está vivendo um mau momento e pode se recuperar entrando no segundo tempo. Para mim, decisão perfeita do Filipe Luís, boas escolhas. A única que eu questiono, desculpa, Jean, a única que eu questiono hoje, que não funcionou muito bem, o Ayrton Lucas, porque o Alexandro estava muito bem no jogo, Ayrton Lucas entra ali meio desconectado, errando alguns lances bobos, errando algumas escolhas, e até algo que o Filipe Luís certamente vai ouvir hoje, porque a opção do Ayrton Lucas e não o Vinha, né? O Vinha que é um jogador também experiente, com rodagem em Libertadores, mas fora isso, o plano de jogo do Filipe Luís também funcionou, e essa troca, né, de Samuel Lino por Carrascal funcionou perfeitamente. Você ia falar? Não, o que eu ia falar é que, assim, no Flamengo não tem muito espaço para 2, 3 jogos em baixo nível. Pois é. Se você dá uma baixadinha, existem clubes em que o cara abaixou, mas você sabe que o cara tem uma qualidade técnica boa, é o cara que pode fazer diferença num lance individual, num lampejo que seja, mesmo que esteja bem no jogo, você não vai pôr esse cara no banco. Agora, no Flamengo é diferente. E isso não significa cancelar o cara. O Samuel Lino claro que acabou. não, claro que não. Até porque, enfim, a gente já viu também vai e volta de jogadores no próprio Flamengo, né? Altos e baixos de jogadores. Luiz Araújo é um exemplo. Esse lado esquerdo, o Luiz Araújo é um exemplo, mas esse lado esquerdo do Flamengo é um lado esquerdo que começa a temporada, a gente olha e fala, olha a quantidade de opções que o Flamengo tem pra lá, né? O Michael, o Cebolinha, o Bruno Henrique, e no fim das contas aí chega o Samuel Lino, agora você tem o Carrascal, então assim, é uma quantidade de jogadores absurda, e portanto, eu acho que assim, se o cara joga 2 jogos abaixo, é normal que você já mude. A gente até falou aqui quando apareceu, né, pra gente ontem, foi ontem, o linha de ontem, a possível prévia do Flamengo, que aparecia até com o Samuel Lino, o Birner até fala, o Carrascal poderia, talvez, tal, mas talvez não seja ainda, do ponto de vista físico, o momento em que ele vai estar... E era isso, quer dizer, a gente sabia que ele estava prestes a entrar e ou ganhar espaço ou se tornar titular. O Filipe Luís viu que a possibilidade dele começar jogando existia. Ele foi indiscutivelmente o melhor do Flamengo, indiscutivelmente o melhor em campo. Mas é isso, assim, não tem... Eu lembro sempre da estreia do Samuel Lino, dos 2 primeiros jogos dele, que... É um encanto, né? É um encanto absoluto e tal. Cara, o Flamengo é isso. Se você tem jogadores no banco com a qualidade que você tem, não dá para dar muito espaço para o jogador que está mal seguir como titular. Ok, vai lá, o Arrascaeta, né? Por tudo que a gente já viu ele... Aí é uma exceção, né? Exato. Você vê que nem o Pedro tem essa... Até porque o Arrascaeta já resolveu muito jogo em que ele mesmo estava sumido, em que ele mesmo estava mal. Então, muitas vezes é normal. E também acho que é um jogador cuja posição não é uma posição com tanta fartura de opções ali. O próprio Carrascal pode jogar por lá também, a gente sabe disso, mas é isso. Se o Arrascaeta não está bem no Flamengo no jogo, como de fato não estava bem hoje, ele sai, e não é um problema ele sair, porque você vai colocar jogadores de qualidade. Então, acho que é isso. O bom de você ter um elenco grande também é isso, você gera ali
uma concorrência, uma necessidade de se manter em alto nível para conseguir continuar no time muito maior do que seria em outras equipes. Ô Rafa, a primeira pergunta que eu te fiz foi sobre Carrascal, na noite de Carrascal aqui, mas a gente está voltando aqui no assunto que realmente é a figura da partida. E eu pergunto para você se você concorda com o Breler, né? Realmente pediu passagem, engatou a quinta, já passou à frente, próximo jogo, parte com Carrascal de titular, é isso? Só precisa ver o que é próximo jogo. Próximo jogo da Libertadores, né? Porque contra o Fortaleza pensando no jogo do vão Racing negociar lá, a escalação. no Sinistro. O jogo do outro Fortaleza não serve de parâmetro, né? O Flamengo emplacando sua terceira vitória consecutiva depois da data FIFA e numa condição muito mais favorável de confiabilidade de jogo. Se a gente partir do princípio que o campo tem que falar sempre, e o Filipe Luís, ele habitualmente não é surdo ao campo, ele está atento àquilo que as movimentações da equipe nas quatro linhas mostram para ele, e com isso, naturalmente, surgem as desconstruções prévias. Tudo que o Filipe Luís planeja acaba sendo modificado porque alguém no campo traz um fato novo, cria uma situação diferente daquilo que estava inicialmente pensado. Partindo dessa lógica, o Carrascal realmente não sai mais, concordo com o Breler, com os demais companheiros, ele vai se manter numa posição que o Flamengo tem abundância, muita gente, mas todos que vinham jogando em algum momento oscilando, seja técnica, física ou taticamente. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Uma partida boa do Flamengo. O Flamengo finalizou mais de 21 vezes no gol. O Flamengo pressionou, né, o Racing, e a gente viu uma partida bem truncada, né? O Racing marcando muito bem a saída de bola do Flamengo, marcando também na hora do Flamengo dar o último passe. Quer dizer, foi uma partida que o Racing se fechou. O Racing, na verdade, veio buscar aí um empate dentro do Maracanã. Era o objetivo dele. O Flamengo pressionou e conseguiu fazer o gol no final da partida. Uma partida impressionante do Carrascal. Jogou muita bola o Carrascal. Carrascal, melhor da partida, foi o herói do jogo. Cara, ele jogou bem do começo ao fim da partida. Então, provavelmente deve assumir a titularidade no lugar do Samuel Lino. Não tenho o que questionar. Inclusive, a torcida já estava pedindo, né, a entrada do Carrascal no time do Flamengo. Estava pedindo passagem. Essa é a verdade. E agora, o Flamengo vai para a Argentina com uma vantagem, né? Não era isso que todo torcedor esperava. A gente esperava 2, 3-0. Mas é Libertadores. É Libertadores. Foi no sufoco, mas é Libertadores. Agora o Flamengo vai e tem que buscar um empate. Estará na final da Libertadores. Tamo junto, nação! Deixa o seu like, se inscreva no canal e fica ligado que daqui a pouquinho tem mais vídeo e informações do Flamengo.